Boa noite a todos, novamente no evento Café com Síndico de Jundiaí, essa noite maravilhosa de 18 de agosto. Agora com um bate-papo com o Dr. Newton Lourenção, da NJL Advocacia. Newton, gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade por estar entrevistando você, tratando de um assunto tão polêmico, mitos de condomínios, esclarecendo um pouco para os síndicos esses mitos e falando quais são as verdades no meio jurídico. Primeiramente, boa noite para todos, agradecendo pelo convite e agradecendo pelo evento, um evento maravilhoso. E, infelizmente, para quem não veio, venham numa próxima, porque o evento é sensacional. A questão de mitos de condomínio, nós estávamos até conversando aqui antecipadamente, é exatamente o seguinte: são situações que normalmente o síndico acha que é uma situação e que pela lei é outra situação. Então, muitas vezes, o que as pessoas estão acostumadas a acharem que é isso, na verdade não é, e é isso que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Certamente. Então, começando pelo tema mais polêmico, principalmente agora na pandemia, com uma nova tendência. Pai e pet. Não pode carregar o cachorro, no caso tem que carregar o cachorro no condomínio, o cachorro está fazendo barulho, não vou fazer um abaixo-assinado para tirar o cachorro do seu apartamento, não, você tem que dar o cachorro, senão eu vou te processar. Quais são os mitos, quais são as verdades? Pode expulsar o cachorro do condomínio? Olha, Rafael, na realidade, para você ter uma noção, em alguns condomínios até em convenção existe, tá? Dizendo que você, por exemplo, precisa carregar um cachorro no colo. Isso não existe, tá? Você pode ter seu animal, isso é garantido por lei, tá? Você tem que efetivamente cuidar do seu cachorro. É lógico, se o seu cachorro vier a defecar numa área comum, você tem que limpar. Se você tiver uma situação ao qual ele fizer algum estrago numa área comum, você tem que indenizar. Você tem que cuidar como se você fosse, entre aspas, a sua expressão, um pai pet, como se fosse uma criança, tá? Você não tem limitação sobre isso. A única situação que tem, que às vezes também é confundido, é a questão dos animais de grande porte. Algumas pessoas acham que você não pode ter um animal de grande porte, ou então se você tiver um animal de grande porte, você necessariamente tem que ter a tal da focinheira. Na realidade, a focinheira só tem uma legislação estadual que determina que algumas raças específicas tenham, por exemplo, o mastim napolitano, o Rottweiler, o Pitbull, mas você pode ter um cachorro de uma raça grande, por exemplo, um São Bernardo, um Labrador, que nem a focinheira você vai ter. Lógico, ninguém vai colocar um cachorro gigante num apartamento de dimensões pequenas, mas você é por uma questão de bom senso e não por uma questão legal ou então de uma convenção condominial sobre isso. Interessante você falar disso por conta de um fato que ocorreu num condomínio, onde a gente até estava conversando com a síndica que um dos goldens de um condomínio, tem dois, é um condomínio de alto padrão, tem um certo espaço ali dentro do apartamento, ele possui dois goldens, e esses goldens estavam causando certa polêmica por conta de eles serem goldens maiores, um porte maior do que o normal. Agora eles deveriam usar focinheiro. Os cachorros não faziam mal nenhum, eram super dóceis. E muitos dos condôminos que não eram contra, mas eram contra colocar focinheiro no cachorro, falavam quando fizeram um depoimento falando: os cachorros, você vai brincar com eles, você vai passar a mão, eles não vão fazer nada. E tava ali quase fazendo um abaixo-assinado colocar no cachorro. Olha, para você ter uma ideia, a questão do cachorro no colo, tá? Já há decisões judiciais de danos morais contra o condomínio pelo fato de determinar carregar um cachorro no colo. Agora, a gente está falando, lógico, um cachorro de pequeno porte. Imagine carregar um golden no colo. Eu falo isso com experiência. Para quem conhece, já acompanha a nossa comunidade, já sabe. Uma das nossas sócias, ela teve um golden rosa e a única pessoa da família que consegue carregar sou eu. Ele pesa 42 quilos, é fácil.
30 segundinhos ali é uma ida na academia. Então é pesado. Imagina atravessar um condomínio. Um condomínio com cachorro desse porte. É meio difícil. Mas muito interessante esse ponto, né? E pode expulsar o cachorro do condomínio? Ele faz muito barulho? Não. Lógico e óbvio, a partir do momento que ele está fazendo um barulho excessivo, tá? Há a possibilidade de se multar a pessoa, mas é um barulho excessivo que pode ser um som, pode ser um latido de cachorro, pode ser um som de um liquidificador. Nós temos uma experiência aqui num condomínio nosso que, para você ter uma ideia, a pessoa acordava às 7 horas da manhã para passar um aspirador. Então, barulho não necessariamente por causa do cachorro. Qualquer tipo de barulho, um condômino pode ser penalizado quanto a isso. Muito interessante. É a lei de perturbação de barulho. Hoje é popular lei do silêncio. Isso, lei do silêncio. Então é muito interessante essa parte do cachorro, principalmente, né? Criança até entra nesse fato. Se a criança chora muito, assim, a gente sabe que tem um fato ali, né? Uma criança recém-nascida, não tem... Mas por experiência, Rafael, a criança recém-nascida ainda há uma tolerância. Sim, das pessoas em volta, tá? O cachorro não há essa tolerância, principalmente para quem não gosta de pet. Tá? Mas a legislação é una, a legislação não tem para quem gosta ou quem não gosta. Né? Interessante. E passando agora para um outro meio, agora a gente está falando de condômino, de pets humanos, passando por uma parte mais técnica, que é pintura, reforma condominial. Você pode falar, né? Tem muita gente que nunca fez a reforma, está pensando em fazer. Quais são os mitos e verdades as situações que você conhece que acontecem? Olha, acontece muito, Rafael, das pessoas acharem que eu pinto quando tem dinheiro, eu faço restauração quando é possível, tá? E nós temos normas sobre isso, tá? Para você ter uma ideia, tá? A pintura, propriamente dito, ela só dura 5 anos. Ah, mas depois de 5 anos, mas o prédio tá bonito, o prédio tá tudo em ordem. Se você tem um seguro de pintura e seu prédio faz mais que 5 anos, se você houver qualquer tipo de dano, simplesmente o seguro não te paga, alegando que falta de manutenção. Então, a pintura é obviamente muito necessária quanto a isso. E algumas pessoas acham, tá, porque existe uma regra no Código Civil que determina que o condômino não pode alterar a fachada do prédio. O Código Civil é claro, condômino e não condomínio. Então, nesse ponto, nós entramos na questão de obras úteis, que é exatamente pintura, esse tipo de coisa, que é necessário simplesmente maioria simples. Então, alguns condomínios, eles não levam para uma aprovação em assembleia, uma necessidade de manutenção, porque acham que é impossível, que necessita de 2/3, que antes necessitava de 100%. Houve uma mudança de lei recente, diminuindo o quórum. Não, gente, pintura pelo condomínio, você necessita de maioria simples, tá? Síndicos que nos ouvirem, não deixem de fazer a manutenção do seu condomínio por causa de um quórum especial, porque senão, com 2/3, você nunca vai conseguir, e a responsabilidade civil e criminal. Doutor, por que criminal? Se cair um pedaço de uma laje na cabeça de alguém, a responsabilidade é do síndico. Eu, recentemente, num condomínio, ele tinha aquelas lajotas, e a lajota estava começando a soltar e cair na cabeça das pessoas. Ainda, graças a Deus, quando aconteceu, foi uma lajota pequena. Aí você imagina um pedaço de reboco, alguma coisa caindo. Então, há necessidade de você fazer a sua manutenção do condomínio. Há necessidade de você efetivamente fazer. Esquece esses mitos, achando que é 2/3, achando que não tem prazo. Você tem prazos para fazer a manutenção no seu condomínio. E para o síndico que eu vou já preciso colocar uma desculpa que o pessoal provavelmente deve estar pensando. Newton, eu não tenho dinheiro, eu estou em processo, eu estou
com dinheiro parado, processei a construtora, ela não quer me pagar. Como é que daria para resolver essa situação do seu ver? Primeiro, vamos fazer uma separação, questão do dinheiro e a questão da construtora, tá? O fato de você tiver algum problema com a sua construtora e já estiver sobre âmbito judicial, não vai te impedir de você fazer qualquer tipo de obra, ok? A segunda questão de efetivamente financiamento, tá? Hoje você tem instituições financeiras que oferecem pagamento até em 60 vezes, tá? O que você precisa entender é que a partir do momento que você mora num lugar comum, que você mora num condomínio propriamente dito, você tem que seguir a regra de todos. Então, é aquela velha história, sabe aquele ditado antigo que falava assim, os incomodados que se mudem? Infelizmente, se você não quiser seguir a regra do condomínio que você mora, você tem que procurar outro lugar. Certamente. Interessante esse ponto que a lei é uma só para todos. É uma só para todos. Realmente. E agora entrando um pouco num outro âmbito polêmico, que me deixaram uma pergunta aqui. Tem um morador que fica na piscina de sábado e domingo bebendo cerveja e tocando música sertaneja alta. Posso processar ele? Não. Mas na se ele não tiver, tá, numa situação que esteja muito alta e ele estiver dentro do volume permitido, tá, tudo bem. Dentro da piscina, primeiro, você tem o exame médico da piscina, coisas que muitos condomínios não cobram. Nós temos legislação no estado de São Paulo que determinam que você necessariamente tem que ter, tá, uma lei sobre isso, ok? Então isso é extremamente necessário, ok? Agora, se a pessoa estiver dentro da piscina, bebendo, não importunando ninguém, não ferindo direito alheio, infelizmente não tem o que fazer. Olha só. Então, uma dúvida respondida para a pessoa que me perguntou, né, se ela podia processar essa pessoa. Não, assim também é um pouquinho alto, então realmente é muito interessante saber, principalmente essa parte de exame médico. Falo de várias experiências, né, academias até que não seguem essa legislação, que você vai lá, faz a sua matrícula, entra na piscina, se pergunta, não, nem se pergunta, reza para Deus que a piscina tenha um alto percentual de cloro para matar tudo que esteja lá. E muitas academias acabam não pedindo, você entra ali e nada. Olha, só para você ter ideia, o síndico, se ele tiver efetivamente, tá, alguma pessoa ter contaminado a água da piscina e passar para outros moradores sobre isso, e ele não exigiu o atestado médico para os condôminos, ele pode ser responsável até penalmente ou civilmente, depende do que acontecer. Olha que legal, uma situação, diga-se de passagem, boba, né? Sim. Que pode se tornar um caso muito sério, né? Muito sim, grave. Sem dúvida. Um outro assunto polêmico que muita gente me perguntou. Na verdade, eu vi 2 casos nas redes sociais, onde eu achei muito interessante, gostaria de trazer aqui para a nossa pauta, para nós comentarmos. Condômino, mora em um condomínio, tem a sua vaga no subsolo, colecionador de carros antigos. O carro diário dele é um importado anos 70 V8. E ele acredita que para preservar o motor, tem que deixar o motor esquentar ali no carro e deixa o carro rodar um tempo ali no neutro para esquentar o motor até que ele saia. O V8 anos 70 todos sabemos que faz um barulho considerável. Muita gente já chegou a processar ele, já chegou a querer que ele não tivesse mais o carro. O que isso implica no condomínio? O condomínio pode tomar alguma ação? O condomínio, vamos lá. Primeiro, precisa ver se ele está perturbando a ordem pública. Quando eu falo ordem pública, eu quis dizer uma questão mais genérica para saber cheiro, barulho, esse tipo de situação. Se ele estiver dentro dos limites legais,
na realidade ele tem o direito de propriedade. A partir do momento que ele tem o direito de propriedade, você necessariamente pode fazer o que você quiser, desde que deixa dentro dos limites legais e que você não interfira na vida da outra pessoa, ok? Então ele tem o direito de ter o carro dele, é lógico, agora ele não pode fazer às 3 horas da manhã isso. Mas ele tem um cheiro que o carro causa um odor que acaba prejudicando a saúde das pessoas. Ele pode ser multado. Mas ele insiste em ter o carro e insiste tal. Você vai levando multas até chegar a um ponto que aquela situação se torna que a pessoa tem que mandar consertar o carro, tem que trocar o carro. Sobre a questão de garagem que você falou, uma questão muito interessante que já questionaram eu também diversas vezes é a questão do tamanho da vaga. Vou dar um exemplo. Você tem uma vaga X, tá? E compra um carro que é maior que a sua vaga. Tá? Você está interferindo no espaço de outro. Mas eu já comprei o carro. Não importa. A partir do momento que você está interferindo a área de outra pessoa, você pode ficar levando multa. Até um condomínio que a gente faz atuação, a gente deu tanta multa para a pessoa por causa disso, que ele vendeu o carro dele porque o carro dele não cabia na vaga. Entrando em outra questão, doutor Newton. Jovens no condomínio, a gente sabe que mesmo possuindo a legislação, nós vamos abrir um parênteses, nós sabemos que existe a legislação brasileira, onde proíbe menores de 18 conduzirem veículos, menores de 18 comprarem bebidas alcoólicas, consumirem, possuírem e tudo mais. Porém, todavia, sabemos que isso acontece e muito em condomínios. Festas de 15 anos em casas de outras pessoas, até mesmo às vezes no salão de festa, popularização no âmbito dos jovens de pod, narguilé, cigarro eletrônico, até mesmo cigarro convencional. Como o condomínio pode lidar com essa situação? Vamos lá. Lembrando que não é porque você mora num condomínio que você tem uma propriedade plena. Nós temos a questão dentro dos apartamentos, dentro da sua casa, que são uma questão de propriedade, e você tem também as áreas comuns. Então nós precisamos de fazer um diferencial sobre o que é área comum e sobre a área particular, ok? Dentro da área particular, as pessoas podem, desde que não fira o direito de outrem, fazer o que bem entende. Então, se um menor de idade dentro da sua casa faz uso de bebida alcoólica, é responsabilidade dos pais, ok? A partir do momento que ele faz uso de bebida alcoólica nas áreas comuns do condomínio, tá? O condomínio tem uma certa responsabilidade. Por que uma certa responsabilidade? Porque a responsabilidade principal é dos pais, tá? O condomínio não é para gerir infância, o condomínio não é para gerir adolescência, mas o condomínio tem a responsabilidade. Por exemplo, se tiver venda de bebida alcoólica diretamente para um menor. Ou seja, aí é a responsabilidade que o condomínio você tem sobre isso, tá? O Instituto da Criança e Adolescente deixa bem claro que a criança ou adolescente tem a liberdade para ir e vir, tem a liberdade para brincar, mas também determina que os pais são responsáveis. Então você sempre precisa estabelecer essa regra. A regra de até onde é a responsabilidade do condomínio e até onde é a responsabilidade dos pais. Lembrando que uma criança menor de idade, estou falando adolescente também, o pai responde pelos atos que ela praticar dentro do condomínio. Então, não é porque a pessoa mora no condomínio que ela necessariamente está dentro da casa dela. A área comum é a área pública, apesar de ser com regras públicas, melhor dizendo. Então, você também responde por toda essa questão. Mas, infelizmente, muitas pessoas e muita gente acha que o condomínio tem que cuidar dos seus filhos. Não, gente. Quem tem que cuidar dos seus filhos são os pais. O condomínio é um lugar para morar em harmonia e entre pessoas. Mas a responsabilidade pelo menor de idade, a
responsabilidade se está fumando, usando narguilé, usando qualquer tipo de situação, não é do condomínio, e sim dos pais. Muito interessante essa fala sua, de dizer que sim, o condomínio tem essa responsabilidade, porém ainda assim, quase inteiramente dos pais. Perfeito. Em questão de via pública, alguma coisa em questão que, no caso, acione, no caso menor dirigindo um carro? A via pública, na realidade, é o seguinte, deixando claro que dentro do condomínio as regras de trânsito têm que ser permanecidas. Então, se a regra de trânsito diz que o menor não pode dirigir um carro, não é porque ela está dentro do condomínio que ele pode dirigir. Se a regra de trânsito diz que uma velocidade permitida dentro de uma via vicinal é aquela, tem que se seguir sobre isso. Então, você tem que seguir o Código de Trânsito Brasileiro, apesar de você estar dentro do condomínio. Certamente. Muito interessante isso que você falou. E acho que depois de todo esse bate-papo, né, nós podemos chegar a uma conclusão, né? A lei em si, não existe uma lei específica para condomínios? Rafael, se você for ver, olha a quantidade de lei que eu falei até o presente momento sobre condomínios. O condomínio ele não tem uma lei chamada consolidada, por exemplo, um código penal, um código civil, você tem as leis consolidadas, ou seja, tudo está dentro daquela lei. O condomínio são leis esparsas, então você tem código de trânsito, você tem a questão do ECA, você tem o código civil, você tem o código penal, ou seja, você tem leis esparsas. E além de você ter as leis esparsas, você tem a convenção, que a convenção e os regimentos internos. E no caso, se forem associações, são os estatutos. Então você tem diversas situações, você tem diversas regras e que muitas vezes o síndico não tem capacidade para ter esse conhecimento todo, entendeu? Então é uma situação realmente muito difícil de o síndico ter conhecimento sobre tudo isso. Por isso que a necessidade de você ter um profissional qualificado dentro do seu condomínio prestando assessoria jurídica. Certamente. Assessoria jurídica é muito importante até numa hora de tomada de decisão corretamente, no caso de algum roubo, furto. Sim. Várias situações em que é importante manter ali, ter assistência jurídica devido a várias situações. Como o pessoal fala, né? Um passo errado na justiça pode lhe causar o processo. Sem dúvida. Eu costumo fazer uma brincadeira com os meus clientes. Eu falo assim, é melhor 5 minutos de conversa para uma orientação do que 3 horas defendendo um processo judicial. Certamente. Então, para vocês síndicos que ficaram com alguma dúvida, gostariam de saber mais como que funciona, né, essa assessoria jurídica, como tirar alguma dúvida em si do condomínio, em base de convenção, toda essa questão, né, judicial, entre em contato com a NJL Advocacia. Vamos estar de braços abertos para recebê-los, dará a maior atenção do mundo para vocês, para tirar e sanar todas essas dúvidas. E se acaso vier fechar um processo, um processo, tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos. Novamente, Nilton, muito obrigado por ter aberto essa oportunidade para nós. Muito obrigado, Rafael, também, e mais uma vez, parabenizando o Café com o Síndico por esse evento maravilhoso que está tendo aqui agora. Nós agradecemos.